Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou Saulo Rinaldi e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre margem de contribuição com a seguinte pergunta: qual a margem de contribuição ideal para um negócio? Uma pergunta bem interessante. Nós sabemos que a margem de contribuição é um dos itens mais relevantes na hora da gente ter o entendimento do resultado de uma empresa. E por que ele é importante? Na verdade, no entendimento da margem de contribuição, você entende a estrutura de custo de uma empresa. Geralmente na contabilidade, e na análise financeira, a gente está muito acostumado a entender sobre a estrutura de capital de uma empresa, o que compõe o capital de terceiros, capital próprio, mas geralmente na análise do resultado a gente não está muito acostumado a falar sobre essa questão de análise de estruturas de custeio. E eu vou dizer, isso é um tema extremamente importante, porque entender essa nuance da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio, ele te coloca uns passos à frente na hora de você fazer projeções financeiras, fazer modelagem financeira da empresa. Então, assim, entender essa questão da lógica do negócio, da lógica dos gastos, da lógica de como funciona essa estrutura de custo é muito importante para você tomar decisões assertivas sobre o seu negócio, ou também para você, que é um consultor, para dar um direcionamento objetivo e assertivo também para o seu cliente. Antes da gente ir para a planilha, para o modelo, eu peço para você me seguir, compartilhar também esse vídeo para outros, curta aqui o vídeo para que ele chegue para outras pessoas e vamos para a planilha, vamos lá. Bom, aqui nós estamos trabalhando com 5 cenários. A gente pode entender isso como cenários hipotéticos e podemos entender também como sendo 5 empresas diferentes. Mas tem um detalhe sobre essas empresas. Nessa hipótese, nessas 5 hipóteses, nós temos empresas que têm o mesmo faturamento no primeiro momento. Elas têm o mesmo resultado, como vocês podem ver aqui, neste primeiro momento. Só que, como eu disse antes, a estrutura de custo delas é completamente diferente entre si. Então, por exemplo, nesse cenário 1, eu tenho uma empresa que ela tem 50% de gastos variáveis. A empresa número 2, ou o cenário número 2, eu tenho 57% de gastos variáveis. No terceiro, 64%, 71% e 78%. Para todos eles, a gente está trabalhando aqui com o mesmo cenário de tributação, que é uma hipótese de 15%. Nós temos uma diferença importante entre eles, que é o custo da mercadoria vendida, que nós estamos trabalhando nesse cenário com 20%, 30%, 40%, 50% e 60%. Aqui também nós temos uma diferença nos fretes e nas comissões. Para falar um pouco aqui sobre esse layout que eu trouxe, é importante ressaltar que ele não é feito no modelo necessariamente de DRE. Aqui o nosso objetivo é entender os gastos por comportamento. Então, ou seja, a gente está vendo aqui a linha da receita, que é essa linha. Na linha dos gastos, a gente não está fazendo separação entre custo e despesa. A gente está olhando para gasto. E quando a gente olha para gasto, eu estou preocupado com o comportamento desse gasto, ou seja, se ele é fixo ou variável. Inclusive, para aqueles que não têm total clareza aí de como é o cálculo da margem de contribuição, então, a margem de contribuição é igual às vendas menos os gastos variáveis. E esse gasto variável nosso, ele é a soma de todos os gastos variáveis aqui embaixo, com as suas respectivas porcentagens. Então, nesse caso, a gente tem, como eu já disse, os gastos variáveis, cada um com um percentual diferente entre si e resultando também, obviamente, numa margem de contribuição diferente entre eles. Percebam que no cenário 1, nós temos uma margem de contribuição de 50%, no cenário 2, 43%, no cenário 3, 36%, no cenário 4, 29% e no 5, 22%. Então, nós temos uma empresa com o mesmo faturamento, 900 mil em todos eles, e com margens de contribuição completamente diferentes entre si, indo de 50% no primeiro cenário para 22% no quinto cenário. Percebam que nós temos uma margem de contribuição com uma diferença muito grande. Aí a gente pode pensar, bom, uma empresa que tem uma margem de contribuição maior, ela tende a ter um resultado muito melhor do que empresas que têm uma margem de contribuição bem mais baixa. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma empresa que tem uma margem de contribuição que ela é menos da metade, aqui da primeira. Mas vamos entender, aquilo que eu falava, como estrutura de gastos. Então, vamos lá. No cenário A, a empresa teve um gasto variável de 450 mil e teve um gasto fixo de 360 mil, o que resultou para ela num lucro líquido de 90 mil. Ou seja, vamos lá, vamos entender agora essa questão do resultado líquido. O que seria o nosso resultado líquido? É a nossa margem de contribuição menos o nosso gasto fixo. Então, nós chegamos aqui no nosso lucro líquido ou resultado líquido. Lembrando que aqui, mais uma vez, o nosso objetivo para fins didáticos, a gente não está entrando
em questões mais profundas sobre análise de DRE. Aqui é realmente para a gente chegar nas nuances do comportamento dos gastos e nessa análise da margem de contribuição. Nós vamos trazer também aqui embaixo uma informação que vai ser muito importante, embora também não seja o foco dessa análise, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o ponto de equilíbrio, e aqui a gente está trazendo ele somente na perspectiva do faturamento. Não estamos trazendo em quantidade, não estamos trazendo ele, vou fazer um outro vídeo depois falando somente sobre o ponto de equilíbrio, trazendo todos os detalhes aí da apuração do ponto de equilíbrio, mas aqui a gente está trazendo somente na perspectiva do ponto de equilíbrio do faturamento. É importante a gente olhar aqui também, né, para essa questão dos gastos fixos. Então, aqui a gente está elencando como salário, energia, aluguel e outros. Então, de novo, qual que é o nosso objetivo aqui? É fazer separação do que são gastos fixos e gastos variáveis. Lembrando que esses gastos não são de uma única empresa, né? Lá no começo do vídeo nós falamos que cada um desses cenários nós temos que entender que são empresas distintas, né? São empresas diferentes. Então aqui nós elencamos, né, como sendo esses os gastos fixos, mas nós sabemos que um plano de contas aí tratando dessa questão de gastos fixos, ele é muito grande. De novo, aqui nós estamos para fins didáticos, né, para achar a lógica de todos esses cenários, então a gente não está entrando nesse detalhe. Não é o nosso objetivo aqui tratar, né, sobre análise de DRE. Voltando aqui ao nosso exemplo, ó, o lucro que nós temos em todos esses cenários é um lucro igual. Então vamos recapitular. Nós temos uma análise onde eu tenho os mesmos faturamentos, onde eu tenho custos variáveis distintos, onde eu tenho margem de contribuição, consequentemente distintos, e eu tenho gastos fixos também distintos. Olha que interessante. Nesse cenário eu tenho 450 mil de gasto variável, e nesse eu tenho 702 mil de gastos variáveis. Porém, aqui o meu gasto fixo, ele representa 360 mil reais. E aqui também ele representa 108. Vamos até criar aqui uma linha, para facilitar a nossa análise. Vamos trazer o quanto ele representa do faturamento, para a gente ter uma correlação. Aqui representa 50%, aqui representa 40%. Aqui representa quase 80% de gastos variáveis e aqui representa apenas 12%. É aqui que começa uma coisa que é muito interessante. Quando a gente olha para a questão do ponto de equilíbrio, relembrando aí, né, para quem não sabe, como é feito o cálculo do ponto de equilíbrio do faturamento. Na verdade, ele é extremamente simples. A gente pega o nosso gasto fixo, que nesse caso desse cenário é 360 mil, e nós vamos dividir pelo percentual da margem de contribuição. Nós chegamos aqui, então, nesse cenário, num ponto de equilíbrio de 720 mil. E no último cenário, vamos pegar o cenário oposto, que é onde eu tenho o maior percentual de gasto variável e o menor percentual de gasto fixo, eu tenho um ponto de equilíbrio de 490 mil reais. Se a gente perceber, a gente tem vamos fazer um gráfico aqui, a gente tem um número bem discrepante, né? Um número bem diferente nos diferentes cenários. Ó. No primeiro cenário, a gente tem um ponto de equilíbrio de 700 mil reais. No segundo cenário, eu tenho um ponto de equilíbrio de menos de 500 mil reais. O ponto de equilíbrio, ele é uma informação muito importante porque ele representa, né, o ponto de venda aonde eu não tenho nem lucro nem prejuízo. E por que quanto maior esse valor, mais perigoso é o meu negócio? Porque pensa comigo, se eu tenho um cenário onde o meu ponto de equilíbrio é 490 mil e eu tenho 900 de venda, eu estou muito acima do meu ponto de equilíbrio. O que quer dizer também que é mais fácil eu atingir o meu equilíbrio do que nesse cenário aqui. Para atingir o equilíbrio nesse cenário, eu preciso de vender 720 mil. Eu estou vendendo, nesse caso, 900, beleza, estou tendo resultado porque estou acima do meu ponto de equilíbrio. No cenário 5 também, só que eu estou muito acima. E aqui que vem aquela questão inicial, né? A pergunta inicial. Qual a margem de contribuição ideal de um negócio? A resposta é, depende. Depende da minha estrutura de gastos. Se o meu objetivo, né, de ter 10% de resultado líquido, a minha margem de contribuição, nesse caso, é 50%. Mas já nesse caso, que é o último cenário, para eu ter também essa lucratividade de 10%, os 22%, digamos que ele seja um cenário suficiente para atingir o objetivo de resultado que tem essa empresa, que também, no caso, é os 10% ou 90 mil. Então, qual a margem de contribuição ideal? Depende da minha estrutura de gasto. Saulo, mas qual é melhor? Obviamente, quanto mais margem de contribuição, melhor. Por exemplo, suponhamos que eu tivesse em todos os cenários esse mesmo gasto fixo, por exemplo. Ó, se a gente for olhar nesse cenário, onde todos eu tenho também o mesmo gasto fixo, obviamente, os cenários onde eu tenho margem de contribuição mais alta vai me entregar um resultado líquido maior. Mas, para esse exemplo, né, que nós estamos dando, nós estamos partindo da perspectiva da estrutura de gasto, né, como eu havia dito antes. E aqui vem o ponto talvez mais importante, né, desse raciocínio. Pensa comigo.
Se eu tenho essa estrutura de gastos, e eu estou aqui falando que é difícil, né? Quanto maior a minha margem de contribuição, fica mais difícil de eu atingir o meu ponto de equilíbrio. Suponhamos que a gente tenha uma crise e o volume de faturamento de todas essas empresas caia, a exemplo de 900 mil para 700 mil reais, todas elas. Olha que interessante. Antes, todas tinham um resultado de 90 mil. Ó, lembrando que, a partir do momento que a gente mudou aqui, né, são cenários dinâmicos, ó, a gente saiu de um gasto variável de 450 para 350 aqui nesse cenário. E assim por diante. Todos eles, o gasto variável cai, mas o percentual continua o mesmo. Então, a margem de contribuição também caiu. Ó. Vamos colocar um gráfico para a gente analisar essa margem de contribuição. Ó, nossa margem de contribuição aqui, vamos colocar esse cenário sendo iguais. Esse aqui é 900 mil. Era 900. Ó, percebam? Nossa margem de contribuição, ela ia de 450 até 200. Quando aqui o cenário vai para 700 mil, nós temos um cenário ó, que foi agora de 350 e 150 no cenário 5 ou na empresa 5. Mas olha que interessante o nosso resultado líquido. Vamos mudar aqui então o gráfico para o resultado líquido. Vai ficar mais fácil da gente enxergar. Olha que interessante, galera. Então, como a gente estava vendo, a gente estava aqui com um lucro de 90 mil em todos os cenários. Quando eu joguei, então, o faturamento de 900 para 700 mil, olha o que aconteceu com o resultado de todos. E aí nós temos o gráfico aqui do lucro líquido. Vamos voltar para a margem de contribuição, que foi de 350 no cenário 1 e 154 no cenário 5. O nosso lucro líquido, ele teve uma inversão completa, né, de tudo. Se antes eu tinha uma estabilidade em todas essas empresas, agora na empresa 1 eu tenho um resultado negativo, porque olha aqui, ó, meu ponto de equilíbrio era 720, eu atingi 700. No cenário 2 eu tenho um lucro de 1%, no cenário 3 eu tenho um lucro de 3%, 5% e 7%. Olha que interessante. E aí eu chamo a atenção, né? Eu falo que, costumo dizer sempre, né? Isso é uma coisa muito contraintuitiva. Vamos tirar o gráfico daqui. Se a gente olha o resultado da empresa 1, antes ele era um resultado de 90 mil, era 10%. Eu tive uma queda na minha receita que não foi tão grande assim, né? Se a gente pensar uma queda de 200 mil sobre 900 mil, eu tive uma queda de mercado aí de 22%. Não é uma queda tão grande assim. E olha o que aconteceu com o meu resultado. Ele foi de 10% positivo para 1% negativo. E quando a gente olha no cenário 5, que eu também tive uma queda de mercado de mais de 22%, o meu resultado ele caiu a apenas 3 pontos percentuais. Então ele caiu de um resultado de 90 mil para um resultado de 46 mil. Ou um resultado de 10% para um resultado de 7%. Percebe que interessante? Às vezes a gente não olha para isso, né, nessa abordagem da margem de contribuição e a gente sempre busca, né, nossa, nós temos que focar somente naquilo que tem a maior margem de contribuição, negócios com margem de contribuição são muito bons. São, desde que na minha estrutura de custo o gasto fixo não represente muito sobre a receita, porque senão a gente olha esse efeito aqui. Você tem uma margem de contribuição muito boa, mas você acaba ficando suscetível a essas oscilações de mercado. Eu tenho uma margem de contribuição não tão boa assim, só que eu tenho um impacto menor sobre as variações de mercado. E por que isso é importante? Pensa, numa análise financeira, numa análise de conjunturas de mercado, numa análise do seu negócio. Se você analisa tudo somente sobre uma perspectiva do seu fluxo de caixa, onde você tem lá uma previsão dos seus gastos, né, somente, da sua receita, dos seus gastos, e nesse fluxo de caixa você não contempla exatamente essas nuances da sua margem de contribuição, você acaba ficando com uma análise às vezes distorcida. Ou se você sempre tem uma abordagem de analisar que uma coisa com uma margem de contribuição maior, ela é sempre uma coisa melhor, a gente provou aqui, né, matematicamente, que não necessariamente. Então, eu espero que tenha ajudado, né, os colegas aí, os empresários, nesse entendimento, até um entendimento um pouco mais profundo sobre essa questão de margem de contribuição. E eu confesso também para vocês uma coisa, né? Uma vez, quando eu estudava sobre esse assunto e foi apresentada essa ideia, né, de que empresas com margem de contribuição alta são empresas de maior risco. E eu falei, mas como que pode isso, né? Quanto maior a margem de contribuição, melhor a empresa, mais geração de caixa ela tem. Sim, só que nós percebemos, né, que eu fico mais suscetível ao mercado. Mas para a gente finalizar, antes de a gente finalizar esse vídeo, vamos fazer, de curiosidade, uma análise inversa, então. E se eu tenho um aumento, né, da minha receita? Como que fica o cenário? Vamos lá. Então, a gente estava com o cenário de 900 mil. Vamos colocar uma venda de 1.100.000. Olha que interessante, esse efeito inverso agora.
Onde eu tinha um lucro de 90, eu fui para um lucro de 190. Onde eu tinha um lucro de 90, eu fui para um lucro de 134. Ou seja, de novo, eu não tive um aumento tão grande assim do faturamento, mas eu tive um aumento muito grande do lucro. O meu lucro, ele mais que dobrou. E nesse caso, eu tive o mesmo impacto de faturamento, mas o impacto no meu lucro líquido, ele não foi tão grande assim. Ele foi de 90 para 134. É um impacto importante, sim, mas ele não chegou igual ao efeito do primeiro, né, que mais que dobrou o meu lucro. Então é isso. Espero ter contribuído aí com vocês. Espero que esse vídeo tenha feito diferença aí, né, no entendimento de margem de contribuição. Se você tem qualquer dúvida, põe aqui nos comentários, eu vou estar respondendo. E vou estar sempre trazendo um vídeo, né, com esse conteúdo, com essa abordagem, esses vídeos práticos. E é isso, tamo junto.